Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Pai, chegou a minha vez de ministrar a Tua palavra. Te peço da Tua graça, do Teu poder sobre a minha vida, para que possa transmitir, Senhor, tudo aquilo que Tu tem colocado ao meu coração. Amém, graças a Deus. É motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, para juntos adorarmos e exaltarmos ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu aprendo com a Bíblia Sagrada, e assim como Paulo, por certa vez, 3 vezes, ele orou ao Senhor para que se desviasse aquele espinho. E não era especificamente um espinho que estava enfiado na sua carne, era alguma coisa que lhe incomodava. E Paulo, orando ao Senhor e pedindo por 3 vezes que se desviasse aquele incômodo da vida dele. Mas o Senhor, bradando do mais alto do céu, disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E tem poder de Deus aqui nesta noite. Tem unção do Espírito Santo aqui nesta noite. Oh, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se tu quer, tu tem nesta noite. Se tu queres renovo nesta noite, tu tem. Repita comigo: eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem, mas hoje eu vim aqui para te servir melhor. De tarde eu te servi com todo o meu coração, mas agora eu quero rasgar ele diante da tua presença e servir-te nesta noite com tudo que há em mim. Bendiz ao nome do Senhor. Tem renovo. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. E que maravilha. Que tema glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Compreender ou obedecer? Uma pergunta. Você quer compreender primeiro ou obedecer a ordem do Senhor? Certa vez o nosso mestre Jesus dizendo a Pedro: não te convém saber o que eu faço agora. Louvado seja o nome do Senhor. Então é melhor obedecer. Não te convém entender agora ou saber o que o Senhor tem para ti. É grande. Glorifica o nome do Senhor. Compreender ou obedecer, renunciando o eu para seguir a Cristo. Eu quero ler nesta noite apenas 2 versículos. Versículo de número 23 da leitura que foi lida, da leitura devocional, do capítulo 9 de Lucas, que diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão Edson, o que tem a ver este versículo com aquele lá de Atos? Na verdade é o mesmo escritor, né? Lucas. Glória a Deus. Mas no decorrer da mensagem você vai entender. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para que nós viéssemos ter uma chamada sobre esta terra. Nós vemos na Bíblia Sagrada muitos homens que renunciaram muitas coisas por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor à Sagrada Escritura. Hoje em dia a gente não vê muita renúncia, mas também, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que não renunciam não são cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós vamos chegar lá, mas só foram cheios do Espírito Santo quem renunciaram às coisas deste mundo.
Só foram cheios, só falaram em outras línguas aqueles que se separaram para Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Renunciando eu para seguir a Cristo. Compreender ou entender. Por certa vez, uns homens passaram a noite inteira pescando. Quando foi de manhãzinha cedo, nada tinha pegado. História muito conhecida, a pesca maravilhosa. Estavam ali aqueles homens e Simão Pedro estava no meio, lavando as suas redes, cansado, triste. Por que, irmão Edson? Quando você vai fazer alguma coisa que você é acostumado a fazer e chega no final não tem lucro nenhum, é desanimado, né? Fica desanimado. E Pedro estava nesta situação, desanimado, triste. Mas porém chega um homem acompanhado de uma grande multidão, ele sem entender nada. Já tinha ouvido falar, mas não compreendia. E Jesus andando, e diz a Bíblia que a multidão o apertava. A multidão queria ouvir a palavra. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E Pedro ali lavando as redes. E Jesus, o mestre, tantos barcos para escolher, ele escolhe logo de Simão Pedro. E eu me identifico um pouco com Pedro, porque eu sou meio temperamental, né? Tem muitos que pregam manso, assim como o público, né? Pega calmo, né? Mas o irmão Edson parece que foi ligado no 220. Agora que o irmão Edson está tentando dar uma maneirada, porque senão os pulmões vão embora, né? Glória a Deus. Mas Pedro, eu acredito que era um desses pregadores assim que falavam alto. E Pedro ali triste e desanimado, como muitas das vezes já aconteceu na nossa trajetória. Vocês jovens, quantas vezes já não desanimaram? Por quantas vezes planejou algo e não deu certo? Rabiscou fazendo os planos e projetos, mas quando chega no dia nada dá certo. Não é frustrante? A pessoa fica decepcionada. Por muitas vezes a pessoa pensa, mas o Senhor não estava comigo nesse negócio. Estava. É porque não era no tempo dele ainda, porque quando é no tempo dele, tudo é perfeito. E Pedro tinha que aprender uma lição, que não é da vontade de Pedro, é da vontade de Jesus. Vocês têm que aprender, jovens, que não é da vossa vontade, porque se fosse assim, vocês não teriam renunciado o vosso eu, para seguir a Cristo. Paulo diz algo muito interessante, diz: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo viver em mim, irmão Edson? É eu fazer a vontade de Cristo. A Bíblia relata que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele compreendia o que Deus queria. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus, é seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Muitas pessoas pensam que seguir a Cristo é só Jesus andar na frente e você andar aqui atrás. Não, é reparar o que Jesus faz e tentar imitar. Não é tentar, é imitá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as coisas é imitar a Jesus. Se Jesus ama, ame também. Se Jesus perdoa, perdoe também. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muita gente, não sei se aqui acontece isso, na Caraúba também não acontece muito isso não, mas em alguns lugares que a gente vê, é jovem dentro do departamento que não conversa com o outro, não está renunciando o seu eu, não está seguindo a Cristo. Pessoas dentro da igreja, louvado seja o nome do Senhor, que diz: eu vou para o céu, eu renunciei tudo, mas não tem perdão, não está seguindo a Cristo. Sinto muito em lhe informar que se não tiver perdão, não tem salvação. Por certa vez o discípulo chegou a Jesus e disse: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia. Olha aí, como é glorioso, não é verdade? Então o perdão tem que estar dentro. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Jesus sabe.
Não sei se tem alguém aqui desta forma, mas se tiver, perdoe em nome de Jesus, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Se você não tiver perdoado, você fica. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. E está ali Pedro lavando as redes, cansado, triste, amargurado, mas lá vem Jesus. E a Bíblia diz que aonde ele está, até a tristeza tem que saltar de alegria. Aleluia, Jesus. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e aquela multidão, o semblante já vai começando a mudar. A alegria formoseia o rosto. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito formoseia o rosto. Então quando Jesus começou a chegar-se a Pedro, acredito que o semblante foi mudando. Vem algo novo aí, vem novidade aí, vai acontecer alguma coisa, porque eu já tenho ouvido falar deste homem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio a muitos barcos que estavam ali, Jesus escolhe o barco de Simão Pedro, assim como escolheu o teu barco, jovem. O que ele tem aqui a fazer através de ti, ele não vai usar outra pessoa, ele escolheu você para fazer. Oh, Espírito Santo da verdade. Irmã Thalita, o que Deus escolheu para você fazer, Ele não vai dar a outra pessoa, porque esta oportunidade foi dada a você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, eu quero o seu barco. Está aí, Jesus, meu barco, pode usar. Ei, Pedro, mas não é assim não. Para mim usar o seu barco, você tem que afastar ele da terra. Olha aí que maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quer ser usado por Deus, se afaste das coisas deste mundo. Quer ser usado pelo Espírito Santo, renuncia ao mundo. Quer ser usado pelo Espírito, renuncia a carne, renuncia ao desejo, renuncia, porque senão não vai ser usado em nome de Jesus. Pedro, afasta o teu barco da areia, porque se não for assim eu não posso usá-lo. Estou dizendo com minhas palavras. E Jesus ali começa a pregar. Aí chega o momento de devolver o barco para Pedro. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode estar difícil, amados irmãos, jovens, mas quando Jesus está no negócio, a situação é diferente. Oh, Espírito Santo da verdade. E a Bíblia diz que Jesus diz a Pedro, diz: volta ao alto mar. Eu acho interessante aqui, pastor, que ele diz: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nada pegamos, mas porque tu mandas, nós iremos. Ele não estava compreendendo, mas estava obedecendo a ordem do Pai. Ele não compreendia, mas ele obedecia a palavra do Mestre. Não precisa compreender, é obedecer a palavra de Deus, é obedecer a palavra do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, nada pegamos, mas porque tu nos manda, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Pedro foi. E diz a Bíblia que a pesca foi tão grande que só um barco não foi possível trazer. Teve que chamar ajuda. Glória a Deus. Aí aqui vale o que o irmão Paulo Janiel pregou aqui hoje, que Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando Jesus abençoou Pedro, ele também abençoou aqueles que estavam com ele. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jovens, vocês foram chamados para abençoar esta nação.
Tem muitos os jovens aí fora precisando ou morrendo sem Cristo, porque tem muitos jovens que estão dentro da igreja, mas não tem mais coragem de pregar, não tem mais coragem de evangelizar, não tem mais coragem de anunciar a palavra. Vocês foram chamados para isso, por isso que a Bíblia diz que vós sois fortes. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês são o futuro desta geração, se Jesus não tiver voltado ainda. Porque certa vez o meu presbítero, o meu dirigente, glória a Deus, que agradeço a Deus pela vida dele, porque se não fosse da permissão de Deus e dele, eu não estaria aqui, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele perguntou na igreja quem tinha medo de morrer. Eu disse, eu não tenho não, mas eu não queria morrer agora não, porque as minhas orações que eu sempre faço é que eu quero fazer parte da geração que será arrebatada. Porque muitas vezes eu me pego pensando como é no céu, como é ser arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar, sim. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Oh Espírito Santo, o céu nesta noite está rasgado aqui. O céu nesta noite está aberto sobre este lugar. Oh Espírito Santo, eu vejo nesta noite como aquele chuvisco de fogo assim descendo do céu, chamas de fogo descendo sobre este lugar, chamas de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem jovem já sentindo esta chama ardendo aí. Tem senhora já sentindo esta chama ardendo aí. O que é isso, irmão Edson? É pessoas que têm renunciado, é pessoas que têm obedecido. Estes estão sentindo, estes estão sentindo, estes estão sentindo a chama ardendo sobre a vossa vida. Aleluia. Volto já para a mensagem. O pastor falou algo aqui interessante, muitas coisas interessantes. Eu disse até para o presbítero Uzias que Deus tinha me falado algo a respeito também da mesma coisa, quando eu estava sentado aqui à tarde. De pessoas que sabem falar em línguas e não colocam o dom em prática. Paulo diz que aquele que fala em língua edifica os outros, é? A si mesmo. Glória a Deus. O irmão Edson, em qualquer lugar, você pode ter certeza, o pessoal da Caraúbe conhece. A zoada é garantida. Não para me amostrar, para a minha própria edificação. E o Senhor tocava o meu coração, pastor. Eu disse até para os que estavam me acompanhando quando nós fomos subindo. Eu disse que aqueles que não colocam o seu dom em prática,
tanto enterra o seu dom, como muitas vezes atrapalha o dom do outro. Como assim, irmão Edson? Aquele que tem interpretação de línguas. Se alguém não falar, só se ele mesmo próprio falar e for interpretando. É verdade? Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca o teu dom em prática. Deus não te deu para ser enterrado este dom. Glória a Deus. Glória a Deus. É como o nosso pastor disse: quando nós falamos em línguas, o inimigo não compreende, mas o Senhor compreende todas as coisas. Quando você quiser fazer uma oração para o inimigo não saber, ore em línguas. É hora, amados irmãos e todos os crentes, parar com estas meninices, dizer eu não vou gritar, porque vai chamar a atenção das pessoas. Grite, grite, grite em alta voz, para chamar a atenção do Senhor. É hora de nós tirarmos o pó da cara e colocar a cara no pó, e clamar ao Senhor em alta voz, e anunciar a palavra de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Voltando. Pedro chega à beira do mar com uma quantidade grande de peixe. Pedro tinha conseguido o que ele queria? Tinha ou não? Mocidade. Ele tinha passado a noite inteira pescando e nada tinha pegado. Jesus mandou ele voltar, ele foi. O que ele queria? Não era peixe? Então ele tinha conseguido, por obedecer à ordem do mestre. Mas o mais interessante, que Pedro chegando com os peixes na beira da praia, Jesus disse: deixa tudo aí e segue-me. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas irmão, esse era tudo que Pedro queria, eram os peixes para levar para casa, porque talvez a família estava morrendo de fome. Não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí é que entra a renúncia. Pedro tinha o que ele queria, mas Jesus disse: deixa tudo aí e segue-me. A Bíblia diz que aquele que não aborrece o amor de pai, mãe, esposo ou esposa, irmã, filho e filha. Mas irmão, essa agora tem que aborrecer meu pai. Os meninos chegaram: pastor, agora eu vou aborrecer o senhor. O irmão disse que era para aborrecer. Entendam bem, aborrecer não é fazer raiva a ninguém, com linguajar cearense. Aborrecer é amar menos. Pedro estava amando aquela situação, porque tinha conseguido tudo o que ele queria. Mas Jesus passou a ensinar a ele que o amor maior tinha que ser para com o mestre. Tinha que deixar tudo e o seguir. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro largou tudo, não pensou duas vezes e seguiu o mestre. Será que vocês têm largado tudo por amor de Jesus? Vocês jovens, conferência de jovens, culto de jovem, será que vocês têm largado tudo por amor de Jesus? Será que vocês têm largado essas brincadeiras que não agradam ao Senhor? Estas conversinhas no WhatsApp depois das 10 com alguém que não convém, com trevas, diz o Senhor. Como assim, mas diz o Senhor? Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Conversa em altas horas da noite, não com luz, com treva. Será que tu tem renunciado isto aí por amor de Cristo? Será que tu tem pregado o Evangelho na escola ou se envergonha do Evangelho? Será que tu tem falado do amor de Cristo na escola, no trabalho? Ou tem se envergonhado do Evangelho? Vocês escutaram bem os versículos que foi lido, o irmão Claudiano leu.
aquele que se envergonhar, ele também se envergonhará dele, ou não o conhecerá. Imagina Jesus voltando, e você estando, ou aqueles que não obedecem, que não renunciam, chegando às bordas e batendo na porta: abre-nos, mestre, queremos entrar. E chegando Jesus e dizendo: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia, Jesus. A vida cristã não é brincadeira. Tem muitos que pensam que é brincadeira servir a Jesus. Pensam que muitas vezes é só 2 horas de culto. É muito mais além disso. Paulo escrevendo, Deus falando a Josué e dizendo: do livro desta lei não te aparta da tua boca, e nele medita de dia e de noite. Então não é só na hora do culto. O verdadeiro crente é conhecido quando sai daquela porta para fora, por seus atos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tem pessoas que a gente vê da porta para fora, que a gente não reconhece como crente. A gente não sabe nem se é crente. Por muitas vezes a gente fica até temeroso de dar a paz e a pessoa dizer: não sou mais crente, porque não tem a identidade de Cristo sobre ele. Não tem renunciado ao eu para seguir a Cristo. Porque quem renuncia ao eu para seguir a Cristo é andar como Cristo anda sobre esta terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não digo isso para me gloriar, mas em todos os lugares que eu chego, eu não preciso dizer: eu sou crente, eu sou servo de Deus. Mas em todos os lugares que eu chego, pessoas nem me conhecem. Às vezes chego numa loja, a pessoa diz: irmão, o que é que tu vai querer? O irmão vai para onde? O irmão vai fazer o quê? Renunciar o eu é viver o que Cristo tem para vocês. É viver a vontade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Algum dos jovens abre aí Romanos 12, 2. Quem achar primeiro pode ler em nome de Jesus. Só tem isso? 2. Jesus. E bem sabemos que Romanos 2, 12 e 2. Isso. Rapaz, tava pensando que a minha Bíblia estava errada. É? É não. Isso. E agradável, perfeito. Glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não sejam imitadores do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vossa vida. Aleluia, Jesus. É não se conformar com este mundo. O que não é se conformar com este mundo, irmão Edson? Se o Neymar lançou uma moda acolá, no outro dia tem crente chegando na igreja com essa moda. É se conformando com o mundo. Alguma modelo lança uma moda, um vestido novo, uma roupa nova. No outro dia tem crente também do mesmo jeito. É se conformando com este mundo. É muito difícil a gente ver jovens hoje em dia com vestes santas, é agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que dizer isso. Tem alguns lugares que a gente chega que as cadeiras viradas para cá, que aqueles que estão aqui no púlpito tem que estar com os olhos fechados direto. Ainda coloca a Bíblia.
Tentando tapar. Por que não aumenta o tamanho do vestido? Por que não aumenta o tamanho da saia? Isso é renunciar o eu e seguir a Cristo. Se você não renuncia o seu eu sinto muito te informar, mas você não está vivendo o evangelho de Cristo sobre a tua vida. Renunciar é fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que Ele quer para com você.